Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de Química. Na aula de hoje nós vamos falar sobre as outras propriedades periódicas que nós podemos inferir, que nós podemos observar dependendo da posição de cada elemento na tabela periódica. Então nós já vimos as principais e hoje eu vou falar aquelas que são menos cobradas e aqui nós vamos encerrar esse nosso módulo sobre a tabela periódica. Vamos ver juntos? A primeira propriedade que nós veremos hoje será o volume atômico. E aí, o que é o volume atômico? É o volume ocupado por 1 mol, ou 6,02 vezes 10 a 23 átomos, do elemento no estado sólido. Vejam que o volume atômico não é o volume de um único átomo, senão nós teríamos, claro, o raio atômico sendo sempre decisivo no volume atômico. Quanto maior o raio, maior seria o volume ocupado por um único átomo. Mas o volume atômico é dado por 1 mol de átomos, 6,02 vezes 10 a 23 átomos no estado sólido. Então, além do próprio raio atômico, o que também vai ser fundamental para nós sabermos se o volume atômico é maior ou menor é a distância desses átomos quando eles estão juntos. Então, o espaçamento entre os átomos também será decisivo aqui no volume atômico. Então vamos anotar essa observação que nos diz que, além do volume de cada átomo, devemos considerar o espaçamento existente entre os átomos. A fórmula para o cálculo do volume, ela é derivada da fórmula da densidade. Lembram-se que nós vimos então que a densidade é a massa dividida pelo volume. Agora nós vamos rearranjar essa fórmula e nós podemos então chegar à fórmula do volume. E o volume nada mais é, então, do que a massa dividida pela densidade. Olhando a tabela periódica, o volume atômico vai depender se ele está mais à esquerda ou mais à direita da tabela periódica. Vamos começar falando aqui dos metais, desses elementos que estão mais à esquerda na tabela periódica. No caso dos metais, o volume atômico ele vai acompanhar o raio atômico. E o raio atômico, então, ele cresce aqui do lado esquerdo da tabela, sempre da direita para a esquerda e de cima para baixo. Então, aqui embaixo e à esquerda, nessa extremidade da tabela, nós temos os maiores volumes atômicos e esses grandes volumes são explicados pelo tamanho do raio desses átomos. Esses metais, como por exemplo o frâncio, que fica aqui embaixo, eles têm um grande raio atômico e por isso eles também terão um grande volume atômico. Já do lado direito da tabela, o volume atômico vai crescer da esquerda para a direita e também de cima para baixo. E aqui nós teremos, então, nessa outra extremidade, também elementos com grande volume atômico, especialmente aqui os gases nobres. Do lado direito da tabela periódica, o aumento do volume atômico pode ser explicado não somente pelo tamanho dos átomos, pelo raio atômico que aumenta assim de cima para baixo, mas também pelo espaçamento entre esses átomos. Vamos anotar isso. No caso dos grupos ou das famílias, nós sabemos, então, estamos falando das colunas, nós temos o crescimento acompanhando o raio atômico, por isso sempre de cima para baixo. E quando nós falamos dos períodos ou das linhas, nós temos esse aumento sempre do centro para as extremidades. À esquerda da tabela periódica, o crescimento vai acompanhar também o raio atômico. E nós sabemos que quanto mais à esquerda da tabela, maiores os raios atômicos. Por isso, então, da direita para a esquerda, nós teremos esse aumento dos volumes atômicos quando nós estamos falando dos elementos que se situam à esquerda da tabela periódica. Já para os elementos que estão à direita na tabela periódica, o crescimento é devido ao espaçamento entre os átomos. Então, quanto mais à direita, daqueles elementos que já estão à direita, que são os ametais principalmente, e os gases nobres, nós teremos então um aumento do espaçamento entre os átomos, já que o volume atômico é dado não pelo volume de um único átomo, mas sim pelo volume ocupado por 1 mol de átomos no estado sólido.
Olhando na tabela periódica, nós vemos que os elementos do grupo 1, ou da família 1A, que são os metais alcalinos, apresentam os maiores volumes atômicos. Isso também porque eles apresentam um grande raio atômico, principalmente aqui no caso do frâncio, que é o elemento com maior raio atômico. Então aqui nós teremos um grande volume atômico devido ao grande raio atômico desses elementos. E em seguida nós teremos também um volume atômico grande quando nós vamos lá para o grupo 18, ou família 8A, que é a família dos gases nobres. Mas aqui o aumento do volume atômico se dá não pelo tamanho do raio apenas, mas também pelo espaçamento entre os átomos, já que o volume atômico é sempre dado por 1 mol de átomos no estado sólido. Vamos ver agora a nossa segunda propriedade de hoje, que é a densidade absoluta ou a massa específica. Nós já falamos um pouquinho sobre isso quando nós vimos a densidade. Então, a densidade absoluta ou a massa específica é o quociente, ou seja, a divisão entre a massa e o volume de um elemento. E a fórmula, nós sabemos, é a fórmula da densidade, que nos diz então que nós temos a divisão ou quociente entre a massa e o volume do elemento. E como é que a densidade, pessoal, vai aumentar ou diminuir na tabela periódica? Nós teremos então um aumento da densidade sempre de cima para baixo, independentemente do lado da tabela periódica que nós estamos falando, mas depois, quando nós pensamos nos períodos ou nas linhas, esse crescimento se dá sempre das extremidades para o centro. Então, da direita para a esquerda, quando nós falamos dos elementos mais à direita na tabela periódica, e da esquerda para a direita, quando nós falamos dos elementos mais à esquerda da tabela periódica, e aí nós teremos as maiores densidades aqui no centro e embaixo da tabela periódica, principalmente onde nós encontramos aqui o ósmio com densidade absoluta ou massa específica igual a 22,5 gramas por centímetro cúbico e o irídio com densidade absoluta ou massa específica igual a 22,4 gramas por centímetro cúbico. E por último, vamos falar sobre os pontos de fusão e de ebulição e como é que eles variam de acordo com a posição dos elementos na tabela periódica. Lembrando que o ponto de fusão é a temperatura em que a matéria passa do estado sólido para o estado líquido. E o ponto de ebulição é a temperatura em que a matéria passa do estado líquido para o estado gasoso. Como é que essa variação ocorre nos períodos? Nos períodos nós temos o aumento sempre das extremidades para o centro, assim como nós vimos no caso da densidade. E nos grupos esse aumento vai se dar dependendo se o elemento está à direita ou à esquerda da tabela periódica. Para os elementos à esquerda da tabela periódica, nós temos o crescimento de baixo para cima. E para os elementos à direita da tabela periódica, esse crescimento ocorre de cima para baixo. Olhando na tabela periódica, então, nós temos para os elementos à esquerda da tabela, principalmente então ali os metais alcalinos e os metais alcalinos terrosos, nós temos esse aumento de baixo para cima. Já para os elementos que estão à direita da tabela, que são os não metais e os gases nobres, esse crescimento se dá de cima para baixo. E nos períodos o crescimento é sempre das extremidades para o centro, e assim como nós vimos lá no caso da densidade. Agora, pessoal, além disso, nós temos uma grande e muito importante exceção aqui quando nós falamos do ponto de fusão e do ponto de ebulição. E essa exceção é o elemento carbono. Então veja que o carbono ele não está situado numa região onde os pontos de fusão e de ebulição são altos. Mas o carbono também apresenta pontos de fusão e de ebulição muito elevados, mesmo não estando na região da tabela periódica em que esses pontos são mais altos, que seria aqui no centro e abaixo da tabela periódica. No caso do carbono, o seu ponto de fusão é de 3.800 graus Celsius, e depois dele nós teremos o tungstênio, um metal que se encontra aí sim, mais aqui no centro da tabela periódica, com ponto de fusão de 3.422 graus Celsius. Quando nós falamos de pontos de fusão e de ebulição, nós podemos chegar à seguinte conclusão.
Aqueles elementos que já se encontram no estado gasoso à temperatura ambiente só podem ter pontos de ebulição e também de fusão baixos, já que a essa temperatura, cerca de 25 graus Celsius aqui ao nível do mar, esses elementos já estão no estado gasoso, então eles já passaram do seu ponto de ebulição. E aí é claro que aqueles elementos que estão no estado líquido vão ter pontos de fusão e de ebulição intermediários e os elementos no estado sólido apresentarão então os maiores pontos de fusão e de ebulição. Olhando na tabela periódica, nós vemos que os gases estão concentrados aqui à direita e acima da tabela periódica, onde se encontram os ametais e também aqui os gases nobres, que o próprio nome já nos diz que são gases. Além deles, nós temos também o hidrogênio aqui na família 1A ou no grupo 1, que também é encontrado no estado gasoso à temperatura ambiente. Então, pessoal, quando nós falamos de pontos de fusão e de ebulição, os gases sempre terão pontos de fusão e de ebulição menores do que os líquidos, que terão então esses pontos menores do que os sólidos. E nós sabemos que são gases à temperatura ambiente: o hidrogênio, o nitrogênio, o oxigênio, o flúor, o cloro e os gases nobres. E são líquidos apenas o mercúrio e o bromo. Olhando aqui na tabela periódica, então, nós vemos que os gases estão concentrados aqui à direita, na família dos gases nobres, ou no grupo 18, além do flúor, do oxigênio, do nitrogênio e do cloro. Além disso, nós temos, é claro, o hidrogênio aqui do outro lado, que também se encontra no estado gasoso à temperatura ambiente. Além disso, nós podemos dizer que o bromo e o mercúrio são os dois elementos que se encontram no estado líquido. Os demais todos, então, estarão no estado sólido à temperatura ambiente. Vimos hoje mais 3 propriedades periódicas, mas essas propriedades elas não aparecem com muita frequência nas provas. É mais importante vocês se lembrarem daquelas propriedades que nós vimos nas aulas passadas, especialmente o raio atômico, a eletronegatividade, a eletropositividade e, é claro, a energia de ionização. Então, aquelas propriedades são muito mais importantes para vocês levarem para a prova de vocês do que essas que nós vimos hoje. Por isso, então, eu agrupei todas elas numa aula. Tá legal? Vamos resolver, então, alguns exercícios para nós fixarmos esse conhecimento. Olha essa questão, pessoal. A respeito das propriedades periódicas dos elementos, assinale as alternativas corretas. Então aqui nós temos uma questão de somatória que poderá então ter mais de uma afirmativa correta. Vamos ver cada uma delas. A 01 nos diz que a reatividade química dos metais aumenta com o caráter metálico crescente. Verdade, pessoal, quando nós falamos de reatividade, nós temos esse aumento sempre nas extremidades da tabela periódica. Lembrando, é claro, que os gases nobres não entram nessa classificação. Então, nós temos sim, conforme aumenta o caráter ametal, como aqui no caso do flúor, e também conforme aumenta o caráter metálico dos elementos, como aqui no caso do frâncio, nós temos sim um aumento da reatividade. Só lembrando, a reatividade é aquela propriedade que nós veremos nas próximas aulas e no nosso próximo módulo, que faz com que os elementos se combinem e entrem em ligações químicas. Então a reatividade vai aumentar conforme esses elementos sejam muito eletronegativos, ou seja, eles têm um raio bem pequenininho e querem muito elétrons, já que o seu núcleo está exercendo uma forte atração sobre a eletrosfera, que é o caso aqui dos ametais, e também quando nós temos aqueles átomos que são muito grandes e o núcleo então exerce pouca força sobre os seus últimos elétrons. Esses elementos, eles estão então doidos para perderem os seus últimos elétrons para se tornarem mais estáveis. Então, quando nós falamos aqui da reatividade, é verdade, o caráter metálico ele vai sempre aumentar conforme nós andamos para a esquerda da tabela periódica. E aqui nós temos, então, um aumento também na reatividade. Por isso, essa nossa primeira afirmação, que nos diz que a reatividade dos metais aumenta com o caráter metálico, ela é verdadeira, ela é uma afirmação verdadeira. A afirmação 02 nos diz que os elementos químicos de maior densidade estão localizados na região central inferior da tabela periódica, onde estão o ósmio, o irídio e a platina. Mais uma afirmativa correta. Vamos lembrar então do que é que nós vimos sobre a densidade?
Quando nós falamos sobre a densidade, nós vimos então que esses elementos aqui no centro e abaixo da tabela periódica são os elementos com maior densidade absoluta ou com maior massa específica. E nós citamos sim o caso do ósmio e do irídio. Olhando na tabela periódica, nós temos aqui o ósmio, o irídio e a platina aqui nessa região onde os elementos apresentam grande densidade. Vamos então à terceira afirmação, a afirmação 04. Os elementos que possuem os maiores volumes atômicos são os metais alcalinos, seguidos dos gases nobres. Exatamente, aqui nós temos mais uma afirmativa verdadeira. Quando nós falamos de volume atômico, nós temos o volume sempre crescente nas extremidades. Conforme nós, então, nos movemos na tabela periódica para as extremidades e para baixo, nós vamos ter o aumento do volume atômico. Lembrando aqui que os metais alcalinos do grupo 1 ou da família 1A, eles apresentam um grande volume atômico, especialmente porque eles apresentam também um grande raio atômico. Já no caso dos gases nobres, eles têm esse volume atômico principalmente devido ao espaçamento entre os átomos. Então é verdade, os elementos ou o grupo com os maiores volumes atômicos está aqui à esquerda, são os metais alcalinos, seguidos aqui desses elementos à direita, que são os gases nobres. A quarta afirmativa, então, nos diz que quanto menor for o raio atômico, mais próximo estará o elétron do núcleo e, portanto, maior será a energia necessária para removê-lo. Perfeito! Mais uma afirmação verdadeira. Aqui ele está falando para nós da energia de ionização. E a energia de ionização ela aumenta conforme o raio atômico diminui. Quando o raio atômico é bem pequenininho, a força de atração exercida pelo núcleo sobre os elétrons da eletrosfera é maior e, portanto, é mais difícil nós arrancarmos elétrons dessa eletrosfera. E precisamos, portanto, aumentar a energia para retirar esses elétrons. E, finalmente, aqui, na última afirmativa, nós temos que em uma mesma família da tabela periódica, a afinidade eletrônica cresce de cima para baixo. Não, pessoal, nesse caso aqui, nós temos uma afirmação incorreta. Quando nós falamos de eletroafinidade ou de afinidade eletrônica, e nós estamos então falando aqui nos grupos ou nas famílias, nós temos a tendência de crescimento sempre de baixo para cima. A eletroafinidade é aquela vontade que cada elemento tem de ganhar elétrons, é o quanto cada elemento gosta de elétrons. E aí, pessoal, a eletroafinidade ela vai ser tanto maior quanto menor for o raio atômico, não é verdade? Quando o raio atômico é pequenininho, nós temos uma grande atratividade do núcleo. Então, quando mais um elétron chega ali, esse átomo tende a se estabilizar, já que ainda há uma grande força atrativa das cargas positivas sobre a eletrosfera. E então esse átomo adora ganhar cargas negativas. Já aqueles átomos maiores, que têm um grande raio atômico, esses átomos eles não gostam muito de elétrons, eles têm baixa afinidade eletrônica. Por isso, então, quanto menor o raio atômico, maior a afinidade eletrônica. E é claro que nós sabemos que o raio atômico ele vai ser menor quanto mais acima na tabela periódica ele estiver, já que ele terá, é claro, menos camadas, menos níveis de energia. Então aqui, pessoal, na nossa somatória nós temos como verdadeiras a afirmativa 01, a 02, a 04 e a 08. Podemos então fazer essa soma aqui, não é isso? Então, 1 mais 2 mais 4 mais 8. E nós teríamos a nossa resposta, então, 1 mais 2, 3, mais 4, 7, com mais 8, 15. Essa seria, então, aqui a resposta da nossa questão de hoje. Terminamos aqui, então, o nosso módulo sobre as propriedades periódicas e agora, então, nós já conhecemos melhor a tabela periódica. No próximo módulo, nós falaremos agora sobre as ligações químicas. Um forte abraço, vejo todos vocês lá.